Bom dia a todos. Sou o Douglas Souza dos Santos. Estou como assessor de currículo na área de Ciências Humanas e Sociais. E a live de hoje seria com uma pauta sobre a live de Ciências Humanas, né? E tem como objetivo de quê? Ouvir os professores de Sociologia e Filosofia do ensino médio e também identificar as necessidades para nós preparar um atendimento que vá ao encontro dos reais anseios que está acontecendo aqui, principalmente nessas aulas remotas, né? De julho para cá. Como é que foi as aulas dos terceiros anos, como é que está sendo as aulas dos primeiros anos e segundos anos, ok? Durante a apresentação, nós vamos fazer, assim, umas perguntas, né? Para ver se está de acordo com os reais anseios que nós estamos imaginando que pode estar acontecendo, anotar e nós procuramos os melhores meios de suprir esses problemas, ok, pessoal? Tenham um bom dia. Nesse exato momento, eu vou dar a palavra à professora Cibele Toledo, que ela é coordenadora de gestão pedagógica aqui da TED Palmas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É um momento para escutar vocês, saber das necessidades, para que a gente possa preparar um material que vá de encontro a realmente o que vocês desejam, tá? Então, se sintam à vontade. A gente tirou o período da manhã para atender vocês, mas vai ficar muito a critério de como vai ser nessa reunião. Eu sei que está todo mundo lotado de serviço. Eu desejo que vocês permaneçam com o Espírito Santo. Vou deixar na condução do Douglas, que é o assessor de currículo de vocês, né? Mas vou estar aqui nos bastidores acompanhando. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, a gente está aqui acompanhando, é só solicitar, tá bom? Bom trabalho aí, boa reunião. Continuando, seria o quê? A palavra com vocês. Fizemos uns questionários que foi passado para os coordenadores, que seria quais perguntas. Qual é o seu cenário de trabalho? Como é a sua realidade escolar e os seus alunos? Como era o seu trabalho antes e como é que está sendo agora? Como é que está sendo o retorno dos alunos quanto às atividades propostas? E os pais dos alunos? Você sente apoio deles no seu trabalho? Que tipo de orientação ou formação atenderia às necessidades neste momento? Ok? Eu vou repetir a primeira questão, que seria assim: qual é o seu cenário de trabalho? Como é a sua realidade escolar e seus alunos? Ok, pessoal? Quem poderia dar a palavra? Eu posso. Bom dia, professora Iraídes. Iraídes. Bom dia, professora Iraídes. Então, o que mais assim, me deixa triste é porque os professores eles estão sendo tratados com relação à quantidade de alunos e aulas como se fossem iguais. E é um cenário diferente. Porque, por exemplo, um professor que tem uma aula, antes eles tinham a mesma quantidade de alunos, que dá um total de 980 alunos, em média. Porque são 28 turmas, multiplicando. Só que como a gente fazia, como já tem anos que a gente já estava trabalhando em sala, a gente conseguia, de repente, numa sala você dava uma atividade, corrigia, a gente conseguia mesclar isso, né? Aí numa aula você dava expositiva, a outra você já colocava os alunos para trabalhar. Agora, eu pelo menos estou assim, toda semana eu tenho que elaborar 6 atividades para postar na plataforma. E eu fiz as contas, eu estou corrigindo toda semana quase 3.000 atividades. Eu não estou conseguindo corrigir. Aí eu fiz a continha das provas que eu mandei fazer agora, né, que juntou todo mundo, porque quando estava só o terceiro ano, estava tranquilo. A gente fazia as lives, era poucos alunos, e aí eu vou ter 10.000 questões para estar corrigindo os meninos. Aí a gente colocou no Google Forms, mas de qualquer forma, é muita quantidade. Ficou muita coisa para a gente estar corrigindo. Então, a minha vida agora é essa: elaborar atividades, corrigir atividades. E eu pedi lá na escola
para a gente, pelo menos, essas matérias, que é uma por semana, tá colocando essas atividades de 15 em 15 dias, porque a gente tinha um período maior para estar fazendo essas correções. Mas como foi passado uma coisa geral para todos, porque é muito diferente. Se eu tivesse 14 turmas, para mim já era metade do meu serviço, né? Então, para mim, ó, os alunos estão respondendo. Eu estou encantada, que a experiência que a gente teve de resposta foi pelos alunos. Então, assim, maravilhosos, participando das lives que a gente está fazendo, mandando o retorno das atividades. Os que não conseguem ter acesso à internet estão buscando as tarefinhas. Então, assim, eu me surpreendi pela aceitação dos meninos, mas eu estou me sentindo muito sobrecarregada por causa disso. Tá? Era só isso que eu queria falar. Só uma dúvida, qual a escola que está trabalhando, professora Iraídes? Desculpa, é o Frederico. Frederico, aí, né? Lá a gente atende na plataforma, por e-mail, e tem professor que deu WhatsApp. Eu não tive condição de dar meu WhatsApp, porque passar para 28 turmas, eu não teria celular que suportasse, porque dá 980 alunos. Eu queria falar. Oi. Bom dia, Eu professora queria falar, Cláudia. é Cláudia. Bom dia. Eu sou do Raquel de Queiroz, tá? Eu queria partilhar um pouco da experiência da gente, né? Eu estou vendo que a professora Ana está aí também, que é da mesma escola, e depois, se ela quiser complementar alguma coisa, pode também, né? A gente complementa. Mas, assim, a minha experiência, a princípio, eu fiquei meio, assim, assustada com a possibilidade de ter que dar aula online, né? Que a gente não tinha tido essa experiência ainda. Mas a gente começou com a terceira série, foi tranquilo, tá? A gente venceu essa dificuldade, né? O meu ambiente aqui, a gente está numa chácara da minha irmã, né? Porque quando eu não estou aqui, eu estou em casa. Não tem dificuldade, né? Às vezes a internet oscila, cai, a gente não consegue dar uma aula porque cai a conexão o tempo todinho, mas está conseguindo, tá? Os alunos, quando eles estão na aula, assim, no início a participação foi muito boa, depois foi diminuindo porque eles mesmos trazem algumas dificuldades em relação a manter uma internet que eles têm, que é uma internet móvel às vezes, e acaba muito rápido. Então, ele não tem condição de todo dia estar na aula, e isso é um problema, tá? Eu acho que isso é geral. Então, a gente vai relevando algumas coisas, tá? No caso da filosofia, eu trabalho com filosofia em todas as turmas, primeira, segunda e terceira, e trabalho com sociologia nas terceiras séries, né? Em relação a atividades, né, às vezes até os alunos acham que estudar não é uma atividade, então nem toda semana eu mando tarefa, no caso assim, para retornar para mim ter que corrigir, porque não compensa, né, não tem como dar conta, são muitos alunos, todos os alunos da escola são meus alunos, se tem 900 alunos, são todos meus alunos, né. Então, assim, eu não tenho condição de corrigir semanalmente 900 atividades, né? Então, eu boto semanalmente, todos os roteiros estão indo, mas com também indicação de estudo, indicação de ver vídeo em algum lugar, de ler o material didático, tá? A orientação, isso também é uma atividade, tá? Fazer o estudo, tá? E quinzenalmente, ou de 20 em 20 dias, eles dão retorno de uma atividade para nota, né, para compor a nota. Também eu faço participação na aula online, valendo nota. Então, como as aulas presenciais, quando a gente tinha seminários, tinha participação, apresentação de trabalho, e eles até têm, na filosofia, eles estão apresentando vídeo na aula. Eles produzem vídeo e estão apresentando vídeo sobre o tema que a gente estava trabalhando, que era a ética, né? Então, assim, a gente tem dificuldade, mas os meninos são criativos, né? E eles estão superando essas dificuldades, né? Alguns. Pena que não são todos, tem muitos que realmente estão sem condição de entrar nessas aulas, mas eles estão fazendo atividade. Quando eles não estão na aula, a gente passa uma atividade correspondente para aqueles que não estão online. Quando eu faço uma atividade que é online,
que vai valer nota, eu faço uma correspondente para aqueles que estão fora e que vão buscar na escola essa atividade. Então, assim, a gente tem dado, assim, esse jeito. E, por enquanto, essa semana, a gente começou com a primeira e segunda série, a partir do dia 10, mas a gente ainda lá na escola não iniciou a aula online com eles, a gente iniciou só as atividades, né? Que eu achei ótimo, porque eu acho que a gente precisa de um tempo maior com eles para entrar com aula online, tá? Tá meio difícil. Mas é isso, a gente está começando a se ambientar, é um desafio para nós, né? Mas também é uma possibilidade de inovar, de aprender, né? De melhorar muitas coisas, tá? Então, assim, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de rever algumas coisas que são padrões nossos, né? E eu gostei muito de estar fazendo essa experiência, né? E o ano está, assim, parecendo que vai ser assim até o final, e a gente está aí para tá junto, tá? A gente tá junto. Qualquer coisa, eu tô lá, eu sou Cláudia, lá do Raquel de Queiroz, tá? Nossa diretora é maravilhosa, assim, ela tem tido, assim, como se diz, assim, um respaldo muito grande para todos nós, tá? Ela é muito presente, muito participativa, envolvida com tudo, sabe? Catilce, para quem não conhece, é Catilce. Muito bem, obrigada, então. Eu que agradeço a sua participação, professora Cláudia. Muito obrigada pelas relatos de experiência, né? É algo novo, né? Algo que busca de nós novas estratégias, novas metodologias. Você apresentou para nós uma metodologia ativa, que seria a apresentação dos alunos através de vídeo, não foi? E é um dos meios que a gente está conseguindo coibir a situação, né? Mas tudo ocorrerá bem. Nós vamos anotar aqui, nós vamos dar umas estratégias no final. Mais alguma professora, desculpa, mais alguma professora ou professor que possa mencionar sobre qual é o seu cenário de trabalho, como é que é a sua realidade escolar e seus alunos? Bom dia, sou o professor Euclides Guimarães. Bom dia, professor Euclides. Sou do Colégio Militar do Estado de Tocantins, Unidade 2. Então, o nosso cenário de trabalho, ele é parecido um pouco com as professoras, as colegas já comentaram. Eu, no caso, tenho 27 turmas, são 1.000 alunos, pouquinho mais de 1.000 alunos. Nós temos as mesmas dificuldades quanto à correção de atividades. Nós queremos manter o nosso padrão de acompanhamento com os nossos alunos. É claro que a gente também não pode criar a expectativa de que tudo vai ser como era, porque a gente vai se frustrar, porque não tem como. Nós temos tido um número de aluno significativo que deixa de fazer as atividades semanalmente. Desde o início vem caindo, graças a Deus, esse número. No entanto, a dificuldade ainda é em relação aos pais estarem presentes, acompanhando. A gente liga, o pai diz que nem sabe que o filho está tendo aula online, o pai diz que não sabe nem que o filho deixou de fazer uma atividade, liga para o filho não atende, enfim. A escola está tentando entrar em contato, mas nosso aluno, a maioria dos nossos alunos tem internet, essa é a realidade do nosso alunado. Em relação aos que não têm internet, tínhamos uma dificuldade no início, mas eles já estão regularmente, pelo menos a terceira série, já está indo buscar, todos estão indo buscar. Agora, a primeira e a segunda, a gente ainda não pode fazer um diagnóstico, porque começamos agora. Mas a escola criou uma plataforma que está nos ajudando bastante, que é uma plataforma que a gente pode lançar atividade, os alunos podem devolver a atividade por lá, eles podem mandar mensagem para o professor pela plataforma, mandar dúvida de cada questão pela plataforma. Já criamos também uma avaliação pela plataforma, no específico. Agora vamos criar um campo, está sendo criado ainda para hoje, um campo onde pode ter a segunda chamada da atividade, a segunda chamada da prova. Então, nós estamos inovando desde o início até hoje, o programa ainda não está pronto. Cada tempo é necessidade. Mas a dificuldade é exatamente essa. Que nós estamos trabalhando, parece que 2 ou 3 vezes mais do que antes, que nós temos agora praticamente o tempo todo é de planejamento ou de atender o aluno pela rede social, porque a gente também não pode se fechar, porque às vezes o aluno não pode ligar, ele tem WhatsApp, ele tem internet que é aberta apenas para uma rede social, que é livre, enfim. Mas é exatamente isso aí, poder acompanhar a atividade, porque no meu caso, que tenho mais de 1.000 alunos, um pouco mais, se eu passar uma questão,
para eles, são mais de 1.000 questões para corrigir toda semana. Então, mas é um esforço que nós temos de gravar aula toda semana com a gravação de aula, pelo menos 15 a 30 minutos, entre 15 e 30 minutos, gravação para o aluno ver que o professor está explicando, ouvir a voz do professor. Não é fácil, a gente passa, prepara slide para gravação, é muito tempo, está sendo corrido, muito corrido. E aí, a nossa maior dificuldade de humanas é essa, manter o PPP da escola em relação a 2 provas semanais, 2 provas bimestrais, que são de 10 questões, e mais umas outras atividades ao longo do bimestre. Então, imagine, se eu tenho um pouco mais de 1.000 alunos, assim como é o professor de filosofia, de sociologia, e a metade disso quem tem história e geografia. Nós, da área de humanas, nós temos, eu, no meu caso, tenho 1.000 alunos. Se eu, na semana que é prova para toda a escola, eu vou ter 10.000 questões para corrigir, porque são 10 questões. Então, essa parte do PPP não flexibilizou. Então, são 2 provas bimestrais de 10 questões, além das outras questões, né, das outras atividades, que nós temos também que pensar no aluno da escola integral, que agora estão com 12 horas de aula, pelo menos na grade. O aluno não tem capacidade, nem ninguém tem essa capacidade de ficar 12 horas por dia tendo aula, né? Ninguém tem humanamente essa possibilidade. Nós temos também que pensar em manter a qualidade, manter o conteúdo, mas também ver o lado do aluno, que ele também precisa acompanhar. A gente não pode jogar tanta coisa e esperar que ele tenha esse retorno. É isso. Eu agradeço pela sua participação, professor Euclides. Essa sua questão já vai encaminhar também a segunda questão que eu ia mencionar com vocês, né? Como é que está sendo o seu trabalho antes? Como é que foi o seu trabalho antes? E como é que está sendo agora o trabalho de vocês, né? Aí, aproveitando esse ensejo, que seria essa segunda questão, como é que era o seu trabalho antes e como é que está sendo agora. Alguma professora ou professor pode mencionar sobre esse ponto, por gentileza? Oi? Não. Então, ok. O terceiro ponto seria... E os pais dos alunos? Ou melhor, desculpa. E como está sendo o retorno dos alunos quanto às atividades propostas? Está sendo bem? Está tendo alguma dificuldade? Está tendo alguma reação? Como é que está sendo esta reação dos alunos? Oi, professora Iraídes. Tá, eu de novo. Então, como eu já falei antes, os alunos, eles estão até assim com boa vontade, eles estavam ansiosos para voltar. Porém, eles têm aquela dificuldade que a professora Cláudia colocou, né, que é a questão da tecnologia, que todos têm. Tem muitos alunos que estão passando por dificuldade financeira, que aí chega dentro da escola, né? Desemprego na família. E uma coisa que eu observei, principalmente com os alunos do vespertino, é que com essa, assim, os pais, às vezes, eles não têm tanto conhecimento do que está acontecendo. Então, para eles, os filhos podem estudar a qualquer hora e colocaram muitos alunos para trabalhar. Então, assim, não, você não está estudando, você não está tendo aula, você pode estudar em casa, então vai para o mercado de trabalho por uma necessidade, né? E eles estão se sentindo, apesar deles estar fazendo, como eu falei, né? A gente está falando do terceiro ano, porque do primeiro e segundo a gente ainda não tem como falar, eles sempre reclamam da quantidade de atividades. Eles estão se sentindo muito sobrecarregados, porque toda semana me parece, lá no Frederico, é aquele novo ensino médio, são muitas matérias, e todo professor tem que mandar toda semana. A gente tentou conversar com a direção da escola, mas ele falou que foi colocado que seria uma norma, que seria geral para todo o estado, e que a escola tem que seguir. Então, eu penso assim, que vocês poderiam estar revendo, né, para diminuir essas quantidades semanalmente, se for uma coisa que seja geral para todo o estado, e a escola não pode ficar diferente, né, a isso. Então, assim, a reclamação dos alunos, a dificuldade seria o número de atividades que está sendo enviadas, pelo menos os nossos, e a questão do não acesso às tecnologias, que facilitaria bastante para eles. Obrigada, professor.
É. Eu que agradeço. Eu Professora queria Cláudia? reforço que a professora, porque eu acho que o nome dela é Iraildes, né? É que no meu computador não aparece direito o nome dela aqui. Iraídes. É Iraides, ok. É. Ela falou aí tudo que eu também já colocaria, né, em relação à nossa escola. A gente sabe que os pais, eles são, vamos dizer assim, a gente precisa insistir muito para eles participarem. Mas lá na escola, a Catilce, ela quando envia as atividades para os alunos, ela envia também, me parece, conjuntamente para os pais ficarem cientes, né, de que está enviando. Aí eu volto a falar naquilo que eu falei no primeiro momento que eu conversei, em relação à atividade. A gente tem que entender que a atividade não é só responder questões e mandar de volta, mas a atividade também é ler um material, é assistir um vídeo, é ir em algum lugar e estudar sobre algum assunto. Então, eu não mando toda semana atividade, porque eles têm muito para ler, para estudar. Então, isso também é uma atividade. Então, a gente pode estar, inclusive, a gente fala muito, toda reunião que a gente faz, a gente conversa muito da reclamação dos meninos em relação a muita coisa para fazer. E realmente são muitas disciplinas. E aí, aquelas disciplinas que podem, no caso a gente, que é uma aula semanal, né, quando era presencial, o assunto dá para a gente desenvolver com estudo também, né? E aí a gente consegue fazer. Então, a gente mudar um pouquinho isso. Agora, eu queria que o professor fizesse a pergunta que ele fez antes, que ninguém respondeu, que eu não entendi o que foi que ele perguntou. Eu acho que, não sei se ficou claro. A segunda questão que você fez, que ninguém se manifestou. Novamente, como era o seu trabalho antes e Hum. como está sendo agora? Ah, tá. Antes, assim, o meu trabalho era, assim, eu gosto muito da presença, né, do presencial, do estar no contato físico com a turma, eu gosto muito da sala de aula. Isso era muito bom, né? Você está o tempo todo naquele movimento dentro da escola. Por outro lado, o que está acontecendo agora, né, você se distanciou um pouco, os meninos sentem falta disso também, né? Eles falam muito, né? Inclusive, eu coloquei uma das questões para eles, para alguns alunos responderem agora sobre esse momento da pandemia, né? E uma das queixas dele é exatamente isso, é a falta de contato físico com os colegas na escola, né? Eles estão sentindo falta disso, né? E mesmo estando na aula online, eles não se sentem juntos, né? Então, eu acho que é uma experiência que a gente está passando, que está deixando a gente perceber que o virtual há necessidade do físico, né? Em algumas situações. Então, eles estão sentindo falta desse calor humano, né? De estar junto. E, assim, uma coisa, assim, boa que acontece, assim, que eu acho que é bom, por um lado, é que você, estando em casa ou num lugar onde você está dando aula, o tempo de calor que a gente passa dentro da sala de aula, inclusive nossa escola, o ar-condicionado não funciona, 40 alunos numa sala, 43 alunos numa sala, e muito quente. E agora não, a gente está podendo estar, por exemplo, estou aqui sentada ao ar livre, na natureza, né? Numa situação diferenciada, você pode estar num ar-condicionado dentro de sua casa, não sei, onde você quiser, você pode estar de acordo com o ambiente que você vai trabalhar. Então, isso deu essa possibilidade para a gente, né, de diversificar o ambiente que você está, ou você criar o ambiente que você acha que é importante criar para a sua aula. Né? Você pode pensar no que tem que estar no seu fundo aqui atrás, né, para você trabalhar algumas coisas. Então, isso é uma possibilidade muito grande, porque eu acho que esse é um momento privilegiado, eu acho, para a gente sair de um mesmismo, né? Sair de dentro e pensar que a escola, que a educação, ela não é só as paredes lá, né? Não é só o físico, né? Não é só essa coisa lá dentro da sala de aula.
mas ela é muito mais que isso. Acho que dá essa oportunidade para a gente, né? Obrigada. Concordo, professora. Cada sala de aula é um mundo, né? Muito importante essa sua explanação. Eu queria aproveitar esse ensejo da segunda questão, já alinhar com a quarta, que seria assim: e os pais dos alunos? Vocês sentem apoio deles no seu trabalho, principalmente nesse período? Eu vou aproveitar que estou com o meu microfone aberto, tá? Aquilo que a professora Iraides falou em relação a aproveitar e mandar o menino trabalhar, né? Os pais, eu acho assim, não sei se a maioria, mas os que a gente consegue ter contato, parece que a prioridade agora para eles realmente é aproveitar que não estão indo para a escola e botar a criança, o adolescente, o jovem para trabalhar, para ajudar em casa. Bom Né? dia a Então, todos. a realidade que a gente tem que, às vezes, respeitar, né? Porque a gente não sabe a situação financeira. E, diante disso, o aluno ainda tem que lidar com a questão do coronavírus, né? Porque na família, inclusive na nossa região lá... Bom dia. Então, na nossa região lá onde tem a nossa escola, na Aurênio 3, ultimamente é o dos que está com o maior número de casos. A gente tem, não sei, os pais, eles têm dado alguns retornos positivos, né, mas em alguns casos a gente tem tido dificuldade de apoio dos pais. Os meninos estão dizendo que não dá, que não consegue, que tem que trabalhar mesmo, não sei o quê. Então, a realidade de trabalho, ela é uma questão forte, tá? Não sei o que os colegas acham. Isso é a nossa realidade um pouco lá, sério. Obrigada. Olá, bom dia a todos. Bom dia, professor. Bom dia, professora Cláudia, Ana, Arlene, Rosinete, Floriana. Bom dia a todos. Sobre essa questão, né, que a professora acabou de pontuar, os pais de alunos, né, quando me veem na rua, né, falam: professora, estou aguentando esses meninos mais. Esses meninos é o tempo todo no celular, quando é no celular, é na internet, é no jogo. Então, assim, os pais estão doidos para as aulas voltarem. Porque eles não sabem o que fazer com os alunos, né, com os meninos. Eles estão perdidos. Tem muitos pais que direto me ligam, perguntando, né, que dia que vai voltar às aulas, né? E essa questão dos pais, tem alguns pais, né, que se preocupam com os filhos, né? Não vamos generalizar todos, mas tem muitos que perguntam como é que o aluno está, se ele está fazendo as atividades, se eu, como professora, estou tendo um retorno dessas atividades. Então, assim, não vou julgar todos os pais, né? São uma maioria, né? Mas, assim, em sua grande maioria, o que eu vejo é que os pais estão muito cansados, sobrecarregados, né, com o trabalho, com os alunos em casa, não estão tendo, assim, não sabem o que fazer com os alunos, né, porque muitos pais pensam que nós, professores, temos que cuidar desses alunos, né, como se nós fôssemos um pai desses alunos, né. Então, com esse período de pandemia, o que acontece? Os pais estão doidos, tem pais que não aguentam ver menino dentro de casa, né, acha que não, tem que pegar esse menino e colocar para trabalhar, fazer alguma coisa, porque realmente é muita atividade, só que eles terminam essas atividades. E aí, quando eles terminam, o que eles vão fazer? Né? Se nós, como professores, como educadores, estamos sobrecarregados com tantas avaliações, roteiros, vídeos, conferências, reuniões, imagine esses alunos, o que eles estão fazendo, né? Então, assim, realmente é uma questão, assim, bem complicada. Eu, como professora, sinceramente, eu tô doida para voltar às aulas, vou dizer para vocês. Eu amo, assim, esse modelo de ensino, né, de estar mexendo com esse meio digital, algumas coisas que eu não sabia, acabei adquirindo, aprendendo, que eu amo, mas eu gosto daquele contato físico, de pegar, chegar, falar bom dia com todo mundo, conversar com o pai, com o aluno, saber como é que o aluno tá, conhecer a vivência daquele aluno. Então, eu realmente, como pessoa, estou sentindo muito falta disso. Não vejo a hora de acabar tudo isso e falar assim, vamos todo mundo retornar às aulas. E é isso. Toda razão, Vanessa. Bem, lá no Colégio Militar, desculpa, nós temos... professor Euclides. Ah, tá.
Não, pode dar o retorno, professora Vanessa. Qual escola? Qual escola, professora Vanessa? Só um momento. Oi. Qual escola eu está trabalho lotada? no Colégio Providência, aqui em Lajeado, Tocantins. Obrigado, professora. Professor Euclides? Assim, nós estamos tendo um retorno satisfatório dos nossos alunos por causa da plataforma, mas também, em relação aos pais, nós temos notado que muitos pais têm ligado na escola pedindo a oportunidade de fazer uma segunda avaliação, uma segunda atividade, porque levou o filho para acampar, porque levou o filho para a fazenda. Assim, não é motivo plausível, né? Então, nós temos que lembrar o pai de que o aluno não está de férias, né? Que ele está tendo aula. Aí nós perguntamos, será se o aluno estivesse na escola, o senhor estava levando o filho para passar 10 dias na fazenda? Não. Então, o senhor tem que entender que esse momento também é momento de estudo, né? E também, como eu já falei, às vezes a gente liga para o pai diz, eu não estava sabendo que estava tendo aula, que as aulas tinham voltado. Então, há um pouco esse desinteresse do pai de acompanhar. O filho de falar que não tem nem internet em casa, que não está financiado, que não tem internet, a gente liga para o pai fala de jeito nenhum, ele tem computador dentro do quarto, nós temos a melhor internet disponível para a região, e eu não sabia que ele estava sem fazer atividade com essa desculpa. Então, os pais estão um pouco aleatórios ainda. Mas nós temos o apoio de alguns alunos, nós temos alunos que são alunos protagonistas, alunos que são mais destaque na escola, que eles fazem também um acompanhamento por turma, 1 ou 2 por turmas, que acompanham outras turmas, não a turma dele, outra turma. Então, nós temos também esse acesso via aluno fiscal, que ele pode nos ajudar, ele entra em contato, às vezes a gente liga, a escola liga, o aluno não atende, o pai não atende, o fiscal consegue encontrar esse aluno, consegue dar um retorno. Isso para nós tem sido muito positivo. Ótimo. Aproveitando o ensejo, mais alguma professora? O professor queria comentar sobre esse assunto? Bom dia. Professora Leila, bom dia. Se me permite, eu vou voltar nas duas questões anteriores. Qual escola, professora, por gentileza? Aí eu vou me apresentar e aí eu gostaria de permissão para voltar nas questões anteriores. Sem problemas. Ser bem breve. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar participando dessa live. Acho importantíssimo, interessantíssimo a gente conhecer os colegas, a realidade dos colegas e trocar experiência, muito válido. Eu sou a professora Leila do Colégio Estadual de Rio Sono, eu trabalho por contrato e nas áreas de humanas, no ensino médio, eu estou atualmente com os componentes curriculares de sociologia nas segundas séries e terceira série. E também vou cumprimentar minhas colegas que estão na live também do colégio, são minhas companheiras de Ciências Humanas do colégio, a Gama Conceição, que eu vi aí, a Raimunda Alves também eu vi, e também temos outra colega, mas acho que ela não pôde participar. Então, nós quatro compomos o time de Ciências Humanas no ensino médio. Falar do cenário de trabalho hoje, físico, é falar da realidade de casa, a realidade de filho, de afazeres e atividade, ou seja, um cenário muito conturbado. Para mim está sendo um cenário muito conturbado, porque na escola a gente se dedicava ali àquilo, e como a gente está em casa, está sendo um cenário muito conturbado. Falar da realidade escolar, o meu colégio é um colégio do interior, e a realidade nossa é uma escola que atende às necessidades dos nossos alunos. Ele não dispõe de meios tecnológicos, mas a gente atende às necessidades dos nossos alunos com o que a gente tem. Falar do físico, do humano, a minha escola tem uma gestora muito humana, uma gestora que se preocupa com o aluno e com o funcionário, com os professores. É uma escola muito acolhedora, muito amiga, muito parceira dos alunos. A gente tem uma convivência muito boa. E por ser uma cidade do interior, acaba que a gente conhece a realidade do nosso aluno mesmo de perto, bem próximo mesmo. E o nosso alunado, a gente tem um grau de afinidade muito bom, devido a sermos do interior e conhecermos bem, mas também a realidade do nosso aluno hoje é a desmotivação. Nós estamos lidando com alunos desmotivados, alunos que precisam ser a todo tempo, em constante
muito constante mesmo. A gente precisa, além de ser professor, a gente precisa ser motivadores deles o tempo todo, para poder conseguir colocar neles o anseio, o desejo de concluir o ano letivo, mesmo que seja nessa modalidade remota. E falar do meu trabalho antes, né, nas ciências humanas, eu amo, que nem a professora, acho que a professora Cláudia falou, eu amo o físico contado em sala de aula. Anteriormente, o meu trabalho nas ciências humanas, eu trabalhava muito com o modelo sala de aula invertida, aonde o aluno era o protagonista, era o centro das discussões. Eu passava o objeto de conhecimento com antecedência, eles vinham para a sala de aula afiados, e ali a gente fazia um debate de construção de conhecimento. Não tínhamos muito perguntas e respostas, mas tínhamos socialização de conhecimento, e agora, nesse novo modelo remoto, mudou. Tive que mudar a minha concepção. Não tem como eu fazer uma sala de aula invertida com os meus alunos, cada um em casa, né? Sem esse contato. A minha escola não adotou as mídias digitais. Eu vi os colegas falando em videoaula, em plataforma. A minha escola não adotou. Por quê? A nossa realidade nossos alunos, a internet dele, o acesso à internet deles é os dados móveis. Então, a gente não tem como cobrar dele no meio digital, sendo que é precário. E também tem a questão, sim, a gente tem que falar que nós, professores, ainda não estamos bem capacitados 100% para a era digital, para as mídias digitais, mas aí a minha escola, nossa escola, em comum acordo, nós adotamos o modelo impresso de atividades remotas. A mídia digital, nossa tecnologia, o recurso tecnológico que a gente está usando é um grupo de WhatsApp para comunicação e tira dúvidas. A gente tem o grupo das turmas e por lá a gente se comunica, tira dúvidas, ou então liga e atende pais, alunos, naqueles horários específicos para o componente. Mas o modelo nosso é esse, não estamos sendo com o modelo digital, e quero dizer, assim, que está sendo satisfatório, sim, o retorno deles. Lógico que nada, eu acredito que nada é 100%, mas 90% do nosso aluno está conseguindo entender, devido a esse trabalho que a gente está fazendo, de motivá-los primeiro, para depois levar o objeto de conhecimento, daquela constante motivação, gente, de eu falar para vocês, de oportunar bom dia, boa tarde, boa noite, como você está, conversar outros assuntos, de trazer mesmo o aluno, assim, sentir o calor nosso, porque não estamos físicos, mas tem como a gente levar o afeto e carinho via digital. Tanto é a forma que a gente está aqui, né? Então, nós estamos tendo, sim, um retorno bom. A minha escola também não adotou a questão de perguntas e respostas certo e errado. A gente elaborou uma planilha para avaliar o aluno, e aí a gente está avaliando o aluno pelo que ele está produzindo. Estamos avaliando ele pela organização e zelo da atividade, com a interação com o professor. Estamos avaliando ele pela busca, pelo que ele está produzindo, como a gente vê no retorno do roteiro. Por exemplo, no meu roteiro, eu coloco muito na atividade complementar de sociologia, questões do todo de casa no Enem. Eu corrijo, deixo espaço para que eles me digam qual foi a dificuldade, e vou ser franca para vocês. Se eu fosse colocar certo e errado, não teria errado, porque eles usam o Google, eles usam o Braille. Então, o que eu faço? Eu instigo ele, eu pergunto deles. A gente tem a classe ROM, que não é ativa, é só complementar. A escola não usa, mas eu tenho uma classe ROM que é complementar. Eu levo eles para a classe ROM com essa indagação, e ali, com a fala deles, eu consigo perceber o aluno que só pesquisou certo e o errado, e o aluno que se interessou pela questão de todo de casa no Enem. Também, gente, é uma realidade. Não é 100% do nosso aluno que vai fazer o Enem. Um aluno nosso vai ser um agropecuário, vai ser como é que eu posso dizer? Vai trabalhar no campo com o pai, vai ser um comerciante, e eu valorizo muito isso, eu valorizo muito. Eu foco muito no aluno que está interessado no Enem, então eu aprofundo com ele o objeto de conhecimento, mas o aluno que eu sei que talvez o caminho que ele vai percorrer não é o Enem,
eu valorizo o aprendizado que ele conseguiu acatar com a nossa conversa e com o que ele conseguiu produzir. E acho que uma colega falou aí as questões da atividade, nós aqui mandamos muito links de como complementar também. Nós mandamos os links e a partir desses links a gente pede muito para que eles produzam um mapa conceitual. E eu vou dizer para vocês que é de encher os olhos. Eles mandam os mapas, eles capricham nos desenhos, eles postam no stories do Instagram e te marca, e a Dré reposta, a Seduc reposta. Então, assim, o nosso trabalho está sendo assim. Por que o nosso trabalho está sendo assim? Porque a gestora, ela nos afiou nesse caminho, nesse sentido. A gente conversou e alinhou tudo que a gente ia fazer para essas atividades remotas. E deixa eu ver se eu me perdi na minha fala. E eu acho que eu respondi como é que era o meu trabalho antes, como é que está sendo agora, né? Antes eu trabalhava muito com a sala invertida, pouquíssimas atividades, mas agora sim, a gente está fazendo atividade, mas também, aqui também a nossa gestora nos orientou a filtrar bem. Nós não mandamos 15, 20 questões. Nós mandamos 5 questões, muito bem compactadas, muito bem organizadas, e com links diretos, onde eles podem complementar o objeto do conhecimento. A gente não está abrangendo o conhecimento 100%, mas a gente está criando meios, caminhos, mecanismos para que eles, com os próprios pensamentos, as próprias pernas dele, eles vão em busca desse conhecimento. Embora eu não seja formada na área de ciências humanas, eu tenho um afinco pela sociologia. Não tenho pela filosofia, mas pela sociologia eu tenho um afinco muito grande. E falar dos pais, os pais dos nossos alunos, eles acho que, eu vou falar como eu sou mãe do aluno. Os pais, hoje em dia, a gente vive uma vida muito corriqueira, trabalho, e eu digo por mim mesma, eu quase não tenho tempo de acompanhar o meu filho mais na escola depois que ele me tornou professora. Quero também dizer, mas só que a gente vê que os pais têm uma preocupação assim, vão à escola buscar o roteiro e devolver, quando a gente liga, eles atendem, é solicitado, mas também não é 100%. Tem as falhas, sim, tem pais que não ligam, sim, essa é a realidade também da nossa escola. Mas eu vejo que tem pais que se preocupam, mas tem pais que se preocupam, mas não dispõem de tempo para isso. Não dispõe de tempo para isso. E temos também aqueles pais que não se preocupam mesmo com a vida escolar do filho. Infelizmente, é uma realidade, acho que mundial. E deixa eu ver se eu falei tudo. Tinha alguma outra pergunta? Deixa eu ver aqui. Aproveitar que eu já falei um montinho, acho que até extrapolei um pouco, mas deixa eu ver a outra pergunta. E os pais dos alunos, você sente apoio deles? Sentindo, sim, muito apoio deles, sim. Pronto, pessoal, acho que falei um pouco demais, mas espero que vocês tenham filtrado e tenham conseguido ver o cenário da nossa escola, do Colégio Estadual de Rio Sono. A gente está trabalhando mais ou menos nessa linha, alinhados. E também quero dizer para vocês o seguinte, teve uma colega que falou no começo que está se sentindo sobrecarregada. Vou dizer diagnóstico que eu estou levantando hoje. Eu travei as costas, porque juntou a primeira e a segunda série, e aí, como eu estava com a minha mãe na zona rural, eu meio que atrasei um pouco o serviço, e eu tive 2 dias para concluir muito serviço, eu travei, tá? Eu travei, tive que ser medicada, então eu também sinto que a gente está com a carga bem sobrecarregada, além do que era aquilo que, por exemplo, a gente trabalha em regime de 40 horas, a gente está trabalhando, acho que em regime de 80 horas. Até dar uma dica, assim, para a André ver essa questão, que a gente está trabalhando. Eu sinto que a gente está trabalhando dobrado a nossa carga. E também não sei se eu estou falando demais, mas eu quero frisar um ponto, as questões das lives motivacionais, psicológicas, que a Seduc está promovendo, são maravilhosas, a gente precisa muito. Gente, nós precisamos estar com o psicológico bem para atender o nosso aluno. E é muito bom, quero elogiar também essa parte, que é muito bom, não é só dizer que nós estamos trabalhando muito, não, mas dizer isso. E vou parar de falar, que acho que falei demais. Obrigada pela atenção, gente. Professora, eu disse que eu ia ficar só nos bastidores
mas não aguentei. Obrigado pela sua fala, pelo seu relato de como está acontecendo aí, pela condução que o Colégio Rio Sono vem dando a esse momento. Você me fez chorar, porque eu, né, vi a gente, apesar, né, de todo esse tumulto, de coisas novas, o momento é de se valorizar a vida, né, e a sua fala trouxe isso muito presente, o que emociona a gente. É importante, sim, o conhecimento, mas eu acho que muitas vidas estão sendo perdidas, muitos familiares, até mesmo alunos, né, então o momento é de cuidado com o outro, e a sua fala trouxe isso de uma forma tão serena, tão gostosa de escutar, que encheu a gente de ânimo. E muitas vezes a gente escuta tanta reclamação, tanta coisa que falta, e sem poder nenhum de poder resolver aquilo, de dar uma solução, mas ver a sua fala, ver o cuidado que vocês estão tendo com esses alunos, assim, e uma fala que ficou gravada, que sua é a questão de que seu aluno talvez não seja aquele letrado, né? Isso não diminui, não faz dele diferente de ninguém. A escola, para mim, para nós, ou que a lei prega, é aquele lugar que faz eu realizar o meu sonho. E o meu sonho é pessoal de cada um. Às vezes eu não vou ser o juiz, eu vou ser a dona de casa, mas a escola me deu conhecimento suficiente para ser uma pessoa bem educada, uma pessoa amorosa, uma pessoa que não lesa as outras. Obrigada, professora, pela sua fala. Amei. Aproveitando o ensejo, agradeço muito sua fala, Leila. Também foi uma fala de todos, né? Falas sábias, troca de saberes, que é importante para esse momento de todos nós, né? Eu queria aproveitar esse ensejo, já que está toda uma situação de troca de figurinhas, troca de saberes. Eu fiz uma última questão, que seria assim: que tipo de orientação, formação atenderia suas necessidades neste momento? Qual seria? Alguém tem a palavra, por gentileza? Então, Professora Vanessa? Bom, essa pergunta é bem pessoal, né? Como o senhor falou, e no meu ponto de vista, amando as lives, amando mesmo todas, assim, as que eu participei, tô aprendendo muito com os professores, né, que já tem uma longa data. Sou novata, assim, né, terminei a faculdade, me ingressei no mercado agora, então tenho essa bagagem toda, igual vocês já têm. Mas eu vejo que uma live que seria muito, mas muito importante para nós, seria uma live colocando um psicólogo, né, um psicopedagogo para estar auxiliando a questão da motivação, como a gente não ficar tão sobrecarregado. Gente, tem dias aqui que isso aqui meu já não aguenta, de tanto remédio. Eu fico assim, daqui a pouco eu tô assim, não saio mais. Eu fico travada, né? E então, assim, eu gostaria, assim, de uma live para motivar mesmo os professores, dar dica de como a gente não ficar tão cansado, sobrecarregado, né? Assim, com exercícios, com respiração, dicas mesmo para nós continuar essas atividades online, que não está sendo fácil, não, gente. É igual a professora Leila falou. É muita coisa. Tem dia aqui que haja remédio. Haja remédio, haja exercício para cá, para lá. Se você dá um estralinho assim, você vai para um lado e não volta mais. Então, é assim. Queria uma live assim para tivesse um psicólogo e um psicopedagogo para estar dando esse gás na gente, né? Falando o que a gente pode estar fazendo em casa, né? No nosso próprio ambiente onde a gente está. Essa é a minha sugestão de live. Eu queria aproveitar o ensejo, só um momentinho, professora Iraídes. Eu queria aproveitar o ensejo, pedir desculpa para vocês. Antes de ontem, teve uma live de humanas ligada à geografia e história, né? Aí muitos perguntam, por que, professor, você não colocou todos ao mesmo tempo, todos na área de ciências humanas? E sociais. Primeiro, isso vai ocorrer, esse encontro de todos. Eu tive que separar geografia, história, sociologia e filosofia por questão de 2 momentos. Para não ficar muito muito cheio, entendeu? Claro. E nós íamos aos focos.
né? Primeiro vamos aos focos de escutar, e depois nós vamos interagindo a todos, sabe? Esse foi o motivo, porque alguns perguntam assim, professor, mas por que não me colocou na live passada? E me colocou nessa aqui? Outro motivo é que cada live tem um número total de 250 convidados. E se colocasse todos juntos, ia passar os 250. E provavelmente alguém falou assim, esqueceram de mim, eu fiquei excluído, né? Não foi esse motivo. Não acho assim. Não pense dessa forma. Por favor, gente, peço desculpa por causa disso, tá? Então foi por esse motivo que foi separados, né? Olha, como é que eu vou fazer? Então é o único jeito de fazer Geografia e História na terça, Filosofia e Sociologia na quinta, para que atenda a todos e não percam o foco, né? Esse foi o motivo, para ninguém achar que foi excluído da conversa, tá? O tema de terça-feira foi o mesmo tema que está sendo hoje, ok, pessoal? Essa é a justificativa que eu tenho a dizer para todos vocês, para não se sentirem excluídos, tá bom, professores? Desculpa por esse ponto, eu queria aproveitar esse momento e pedir essa desculpa, tá bom? Não, eu acho que vocês estão certinho, porque assim, quando se coloca todos nós professores como se o trabalho fosse igual, sem observar a especificidade de cada disciplina, Isso. É aquilo que eu falei mesmo. Às vezes, quando tem todos os professores juntos, quando estava passando a gente, como usar a plataforma, elaborar planilha, corrigir aluno, aí os professores de matemática, português, felizes da vida, porque o trabalho deles é 4 vezes menor do que o meu agora. Então, eu não poderia nem estar colocando a minha dificuldade, porque é uma coisa minha, porque eu acho que eu e outra professora de artes que tem essa quantidade de aluna. Então, como que eu vou colocar me expor numa dificuldade com mais de 30 professores, já colocando uma coisa ruim, sendo que a maioria não está? Então, eu penso que vocês estão certinho, que tem que ser separado, porque a minha realidade é diferente da professora de português nesse momento. Nesse momento, eu tenho certeza que os professores de matemática, eles estão muito felizes, porque está muito mais tranquilo para eles do que para nós. E eu amei que vocês fizeram assim. Tá? E, para mim, eu penso que se vocês passassem para a escola essa possibilidade de uma aula só por semana ser quinzenal, assim, a escola tem essa opção de escolha, porque tem escola que está achando bom, não, semanal a gente está gostando, mas eu estou falando uma coisa minha, igual a colega colocou, é individual essa necessidade, tá? Obrigada, viu? Vocês estão de parabéns. Professora, essa questão das aulas quinzenal realmente veio um alinhamento, né, por parte da SEDUC, e a gente, quanto regional, repassa, mas a sua gestora já veio à frente, né, antes mesmo da sua fala, que documentou essa solicitação de vocês, e a gente já está tomando as devidas providências para ver se a gente consegue esse afrouxamento nesses casos, tá? Então, a gente só pede um pouquinho de paciência. Eu creio que vai vigorar aquela fala que cada caso é um caso, porque é assim que tem que ser tratado, tá? Mas para a senhora não ficar muito ansiosa, já está esse documento aqui dentro da regional, Adolfo já está despachando ele, solicitando, para que a gente faça a coisa de forma transparente e não dê problema para a escola, tá bom? Porque às vezes tem coisa que a gente tem que seguir a regra, né, que foi passada, mas nada como um contra-argumento de quem faz, de quem está lá na ponta. Então, a gente está solidário a vocês, entendendo. Ela fez um documento muito bem feito, viu? E já está aqui, a gente está tomando as devidas providências. Tá. É porque, de qualquer forma, a gente já tem a aula semanal online, né? Então, semanalmente, a gente está atendendo os meninos. Tá? Obrigada, viu? Mais alguma professora ou professor tem que comentar sobre essa questão? Que tipo de orientação, formação atenderia essas necessidades nesse momento? Eu anotei, é claro, um psicólogo para a motivação, tem uma colega que mencionou aqui, um fonoaudiólogo para orientar os professores, além do psicólogo, né, melhorar nossas vozes, e essa parte aqui, as nossas cordas vocais, está sendo bem trabalhada, né, também está sendo aqui anotado, né, para a gente estar preparando tudo isso. Mais algum professor tem alguma dica ou sugestão, por gentileza? Oi, para lá. Ô, professor Euclides, boa.
Professor Álvaro Fernandes, pode falar. Professor Álvaro. Bom dia. Eu sou o professor Álvaro, eu ministro a disciplina de Sociologia no CEN de Itaquaral. Sociologia, sim. Eu gostaria de falar que eu tive um descanso nas minhas cordas vocais com o período da pandemia, porque eu tenho por volta de 800 alunos. Era a semana toda falando, a manhã inteira e a tarde toda. Às vezes chegava no final de semana, tinha que tomar antibiótico porque estava com as cordas vocais péssimas. Estou amando esse período de pandemia para estar dando um descanso para as minhas cordas vocais e para o meu psicológico. Uma sugestão de live seria uma utilização de alguma ferramenta para gravação e também um aperfeiçoamento para os professores que já estão gravando vídeos para os alunos da terceira série. Voltando um pouquinho nas suas perguntas, que eu demorei a manifestar para responder, eu estou tendo um pouco de... Nas primeiras semanas eu tive um retorno muito grande das terceiras séries das minhas atividades. E elas foram caindo, foram reduzindo, porque eles optaram por fazer atividade impressa, sem problemas. Muitos pais nem sabem que os alunos estão fazendo essas atividades impressa e online. Tá? Os que sabem estão ajudando os filhos, às vezes mandam mensagem, eu não tenho problema em responder a mensagem no WhatsApp, por e-mail, e está sendo bacana, e por hora é só. Estou lembrando de responder, obrigado, até mais. Explicação. Pessoal, deixa eu dar algumas explicações sobre esse momento. Essas perguntas são proposital para que a gente possa fazer na verdade, um levantamento de coisas que vocês podem utilizar. Hoje, depois que a gente terminar o vídeo, já vai sair, né, acho que mais no finalzinho da tarde, esse vídeo no canal da André Palmas, tá? É lá no YouTube. E na descrição do vídeo vai vir lá algumas links com tutorial, como usar aquilo que vocês estão solicitando. Eu vi que aqui a equipe de vocês pediram mídias, né? Fora as lives que a gente vai providenciar, que seria um segundo momento, porque eu preciso de um profissional da área de saúde para atender esse pedido, e eu achei fantástico vocês pedirem isso. Tem as coisas que são práticas, tipo tutorial de como gravar um vídeo, ferramentas. Então, eu oriento a vocês. Essa semana a gente, desde segunda-feira, vem fazendo as lives, e conforme vem fazendo esse questionamento que foi direcionado a vocês, o que vocês precisam, vem surgindo as solicitações. Então, cada live, seja do componente, na descrição da live, lá, quando você clica lá, vem uma gama de links, tá? Entrem lá, cliquem em cima, vão olhar, são os tutoriais, são os PDFs com orientação para vocês utilizarem, coisas bem práticas da parte tecnológica, tá? O que foi que deu para a gente fazer e já ficar pronto. Por que isso? Porque num segundo momento, depois que vocês degustarem esses materiais que estão lá como sugestão para vocês, facilitando a vida, na verdade a gente facilitou a pesquisa de vocês, a gente vai fazer um momento para tirar dúvida. Eu tentei fazer um documento colaborativo para compartilhar no Drive, não consegui, eu tentei fazer um podcast, o meu não deu certo, o que foi que eu fiz de errado? Tá? Mas vocês primeiro vão tentar. Então, no de hoje, também a gente vai fazer essa pesquisa, linkar algumas coisas que sejam úteis dentro das mídias digitais para vocês, e vocês já vão poder tentar utilizar, tá bom? Então, essa é a estratégia que a Regional conseguiu. Então, eu estou só informando aqui para que, assim que a coordenação, ou vocês se inscrevam no canal, e se inscrevendo lá no canal, vocês já vão, na hora que o vídeo tiver postado lá, o seu celular vai avisar, vocês já vão estar sabendo, tá? O meu avisa quando o vídeo está lá. E algumas coisas que vocês tenham de dúvida, depois vocês vão até levar para o diretor para que a gente possa estar sabendo. Mas o intuito é esse, era ajudar vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre SGE, alguma dúvida realmente assim, né, prática do momento que vocês estão vivendo, a gente está aqui para responder hoje também, tá bom? Enquanto, aproveitando o ensejo,
Eu estou passando aqui no chat a frequência e a avaliação do encontro de hoje. Eu peço para vocês, encarecidamente, sobre a frequência, de mencionar o nome, a escola que está lotada e o telefone. Por quê? Eu vou criar, a partir desse encontro, hoje à tarde, um grupo de WhatsApp ligado aos professores de hoje, tá bom? E desse grupo de WhatsApp, nós vamos trocar figurinhas, tá? Eu criei sugestões, né, com conteúdos, com vídeos, com textos e slides, para passar para vocês, professores, né? Aí, a partir do momento que tiver o grupo do WhatsApp, vai ter só clicar no link que eu vou passar para vocês. Aí o link está assim, Geografia, História, Filosofia e Sociologia. É Sociologia. Clica lá, primeira ou segunda série do ensino médio, primeira série. Está tudo separado, né? Com vídeos, com textos. Eu imaginei situações como esta, sabe? Eu não vou mentir para vocês. Imaginei assim, meu Deus, como é que vai ser, tem alguns professores pensam, como é que vai ser preparar um vídeo para os alunos, né? Tem alguns que têm facilidade, outros que têm dificuldades. Aí eu procurei temáticas a respeito do documento de orientação que foi do ano passado, né, do ensino médio, e já procurei vídeos, liguei para a pessoa se ela permite transmitir, ela permitiu, aí eu inseri nesse grupo que é o Google Drive, né, o documento compartilhado com vocês. Aproveitando o ensejo, eu peço para vocês, se permitir, só um momentinho, permitir, por gentileza, que quem queira participar de fazer comigo podcast. O que é um podcast? Podcast, na verdade, são áudios sobre temas, tá? Professor, eu não dou conta de fazer todos os áudios. Por exemplo, um tema que num vídeo, num celular de um jovem, é 100 mega, o mesmo tema em áudio ou MP3, esse diminui para 1 ou 2 megas. Então, fica leve para o celular da pessoa, né? Que está ouvindo. Aí, nós podemos dividir esses temas. Olha, Douglas, vou ficar com sociologia dos anos 30 no Brasil, vou ficar com filosofia, tá? Vou falar de Sócrates, não, vou falar de Platão. Então, tá, nós podemos pegar esses áudios, né? Vamos fazer um emparelhamento dos mesmos, e aí um passa para o outro, porque aí, em vez de fazer um monte de áudios, cada um faz um e divide, fica até mais leve para todos nós. O trabalho dividido, né, multiplica até as nossas competências, né? Fica até mais leve para o nosso trabalho. E aproveitando o ensejo, venho agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. Muito obrigado. Venho agradecer a participação da professora Cibele, que ajudou muito. Eu queria fazer um comentário. Oi, professora Ana Paula, pode. É o seguinte, diante da sua fala, eu já estava pensando nisso, porque eu vejo que muitos professores estão sobrecarregados. Eu sei que tem uma minoria que está confortável, mas a maioria que eu tenho conversado está se sentindo sobrecarregado com essas aulas. Por que a gente não vê um método, uma forma? Por exemplo, tem professor que dá a mesma disciplina que eu, tá certo que nesse primeiro bimestre já estava em andamento, tinha professor que né, tem um ritmo de conteúdo e tudo, mas a partir do segundo bimestre, todo mundo vai começar do zero. Por que não é dividido? Por exemplo, tem o professor de primeiro ano EJA. Por que todo mundo está planejando a mesma coisa e sendo que poderia ser compartilhado? Eu tenho primeiro ano e segundo ano. Então, o outro professor planejaria o primeiro ano e eu o segundo ano. E a gente não teria tanta sobrecarga de trabalho. E compartilharia um com o outro. E assim, sucessivamente. Não estou ouvindo. Era essa a minha contribuição. Ana Paula. Na verdade, são estratégias. A gente faz parte de uma rede, temos de conhecimento são comum, aliás, são a nível nacional. Nada impede que eu trabalhe com o meu colega, né? Uma coisa boa da pandemia é essa questão da colaboratividade. O que a gente tem que fazer é se organizar quanto equipe. Então, vocês vão se organizar quanto equipe de ciências humanas e vamos, cada um, assumir uma responsabilidade, né, como um trabalho em grupo. Eu não vejo por que não fazer. Se nos ajuda, se nos deixa menos estressado, menos doente, se a gente vai estar cumprindo a nossa obrigação com o aluno com relação ao que a gente tem que tentar, né, passar para esses alunos, que a gente sabe que não vai ser. Então,
A orientação é aqui, é que a gente estabeleça estratégia. Isso é uma estratégia de trabalho, eu acho que cabe em qualquer momento da vida, viu, Ana Paula? Basta que vocês se organizem e que assumam, cada um assuma que é a sua responsabilidade naquele ponto. Mas pode, sim, apoio para fazer isso, viu? Ok, obrigada. Muito obrigado pela participação. Professora Ana Paula, só estou com uma dúvida. Qual a escola? Senta Quaralto. Obrigado, professora. Noturno. Então, as vossas senhorias aceitam participar do grupo do WhatsApp? Para nós dividirmos essas informações, para facilitar o nosso trabalho? Pode ser? Aí, no telefone que vocês vão mandar na frequência, eu já vou criar o grupo do WhatsApp, né? Para facilitar o nosso trabalho, nós trocarmos sabedoria, trocarmos figurinhas, metodologias, vídeos, textos, slides. Algumas das reivindicações que vocês estão fazendo aqui, eu vou colocar no grupo do WhatsApp, tá bom? Por exemplo, como fazer uma edição de vídeo, vou passar aqui, como fazer um podcast, tudo eu vou estar colocando no grupo, tá? Eu queria aproveitar o ensejo, se vocês permitirem, também nesse grupo do WhatsApp, revistas na área de sociologia e filosofia, revistas na área de educação, né? Talvez eu vou dar uma leitura aqui de um texto acadêmico e tal. Vocês permitem eu fazer essas informações com vocês? Os informes da SEDUC e da DRE também? Pode ser, pessoal? Ok, por mim tudo bem. Pode ser, pode ficar à vontade. Obrigado, professores. Eu vim aqui nesse momento agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigado. Na verdade, eu aprendi mais com vocês, não tenho nada a negar, né? Eu vou mencionar, mais uma vez, peço desculpa para muitos de vocês não tiveram participação de terça-feira. Motivo, ia ficar muito cheio e talvez nós iríamos perder o foco da reunião. Tá bom, pessoal? Esse foi o motivo, né? Muito cheio no sentido assim, chegaria o limite da reunião aqui no Google Meet, aí talvez algumas pessoas não teriam como entrar. Ia ficar complicado. Por isso que eu subdividi. Um grupo na terça-feira, ligado à Geografia e História, e outro grupo ligado a hoje, Sociologia e Filosofia. Mas não se preocupe, vai ter uma reunião com todos os professores de Geografia, História, Sociologia e Filosofia, ligado às ciências humanas, tá? Eu peço agradecimento a todos vocês. Muito obrigado pela participação. E eu desejo a vocês um ótimo dia. Provavelmente hoje à tarde, até umas 6 horas da tarde, já tem um grupo do WhatsApp ativo, tá bom, pessoal? Muito obrigado de coração. Tá? Um abraço. Pessoal, também vou me despedir aqui, mas vou fazer alguns fechar. Então, o que foi passado hoje? A gente, além do processo de escuta e de depoimentos maravilhosos, a gente vem anotando tudo aqui, para até usar como sugestão em outro componente, ficou a orientação. E durante essa semana houve webs, e nos links, nas gravações dessas webs, lá no canal, a gente postou alguns links que são exclusivos da área tecnológica, tá? Então, vocês vão ter como criar documentos colaborativos e compartilhar no Drive, sobre como utilizar o Forms para fazer avaliações, planilhas, etc., etc., os podcasts, que foi o que saiu de Ciências Humanas, de Geografia e História. Tem mais, deixa eu ver, tem mais uma. Hoje está saindo a questão das mídias, tá? Então, vocês já têm esse aparato de materiais lá na descrição dos links que vocês já podem degustar e observar. Lembrando que isso é para que vocês possam ter esse primeiro contato, ou se já tem um contato, olhar se o material é bom ou não, né? Tem alguns materiais que vão sair, pequenos tutoriais produzidos pela regional, vai ser um vídeo bem curtinho, bem bonitinho, bem fechadinho. Anotamos as solicitações dos PDFs, ok? O que a gente puder providenciar, estamos providenciando. No mais, o que eu quero de vocês? Que vocês não fiquem estressados, por favor, não fiquem doentes. Existem outras estratégias, eu gostei muito quando a professora falou que estava muito cansada do tanto de correção, e quando a outra professora, né, falou, olha, eu acho que de ler uma atividade, o aluno já está fazendo uma atividade, foi maravilhoso, porque uma deu a solução para a outra. Outra coisa que eu escutei, que eu fiquei pensando aqui, é a questão dos dados móveis. Geralmente, quando a gente tem um dado móvel, o Facebook é gratuito, tá? Tem uma estratégia de você criar um grupo fechado no Facebook e, de repente, postar materiais ali dentro, como vídeo e tudo mais, e os alunos comentarem embaixo.
já comentou, você já percebeu que o aluno teve acesso àquele conteúdo, principalmente da área de filosofia, de sociologia, tem muita coisa legal na internet que você pode postar num grupo fechado do Facebook. Não vai consumir os dados móveis dos meninos, porque o Facebook costuma ser gratuito, né, para qualquer operadora, e vocês vão poder acompanhar aquele aluno que está acompanhando o seu material, mas isso é sugestivo também. Tudo que for colocado aqui hoje é sugestivo. Eu quero que vocês tenham consciência que é o professor que tem o poder sobre o planejamento e sobre o que ele vai fazer com as turmas dele, né? Nada tira esse direito de vocês. No mais, eu desejo muito que vocês permaneçam com o Espírito Santo, muita saúde para vocês e para os familiares, né? Douglas, coloca meu telefone também aí, vai colocar, por favor, no chat, se vocês quiserem falar comigo no PV, solicitando alguma coisa, eu estou às ordens, tá? Gente, foi maravilhoso, eu aprendi mal, me fizeram chorar, viu? Eu gostei dos depoimentos, hoje a alma está renovado. Muito obrigada por esse momento. Se vocês não tiverem mais nenhuma Cibele? falar, a gente está encerrando aqui para deixar vocês tá bom? Professora Silvana. Oi, bom dia. Eu sou da escola, eu sou do Centro de Ensino Médio de Taquaralto e você falou que se tivesse dúvida a respeito do SGE podia falar também. Sobre a questão do controle da frequência. A gente está fazendo o registro dos conteúdos, mas e a frequência? Ok. Essa pergunta já surgiu nas outras lives, tinha até me esquecido, Silvana, obrigada pelo lembrete. Pessoal, o SGE, ele permanece como sempre foi, tá? Então, o lançamento é normal. A partir do momento que você lança um conteúdo ou uma aula que você planejou, ele abre a frequência do aluno. Então, seu aluno já tem frequência lá. Muitos professores que têm aquela linha mais dura, que vai considerar só aquela resposta da atividade como presença, vai fazer uma planilha e vai lançar lá, caso o aluno dê um retorno ou não. Mas hoje aqui surgiu diversas estratégias. Então, o que acontece? É o seu acompanhamento. Se você viu que o seu aluno leu aquela atividade para você é presença, você não precisa nem mexer no SGE, porque a partir do momento que você lançou aquele conteúdo, a presença já está lá. Mas se você percebeu que aquilo que você propôs, o aluno não participou, o aluno não estava presente, o aluno nem deu as caras, o aluno não buscou material, e você vai ter que entrar no SGE novamente naquela data que foi lançada aquela aula e colocar mas funcionando normalmente, tá? O que a gente pede nesse momento é muito zelo e muito acompanhamento mesmo. E essa questão de acompanhamento é muito séria, porque ela é individual para cada aluno. Tem que verificar se esse aluno não relatou, se teve algum problema de saúde, tem que estar em contato com a coordenação e com a orientação para fazer essa frequência, tá? Mas a partir do momento que você lançou o conteúdo, o aluno já tem frequência no sistema. E aí esse controle de falta ou não falta é do professor, viu? É Silvana, né? Isso. A preocupação é porque, assim, tem muitos alunos que não entram de jeito nenhum, né? Não fez nada até agora. Nossa, ficou ruim a internet. Atendimento normal, quando eu tenho casos de alunos que não fazem atividade, que não fazem, está me escutando? Sim, que não fazem atividade, que não dão devolutiva, eu trabalho com a coordenação e com a orientação pedagógica, né? Que aí você tem que entrar na escola para ver o que está acontecendo com esse menino, ligar para essa família. Oi? Alô? Estão me escutando? Ô, Cibele, isso que você falou. Pode fechar, Douglas. Fecha algum. Tá. Pessoal, essa questão da frequência, a gente pede muito zelo, tá? Principalmente pelo momento. Verifica mesmo se é viável ou se não houve nada muito sério com esse aluno para você lançar uma falta lá, tá? Porque a gente sabe que muitas ações virão se caso a gente
de alguma forma, essa família se sentir injustiçada, tá? Então, assim, Sibeli, pode falar. Não tô ouvindo mais. Sibeli, é porque a internet está oscilando, né? Está oscilando. Eu queria só reforçar o que você falou em relação à frequência. A gente está tendo esse cuidado lá na escola do Raquel, né? A gente só põe a falta quando o aluno realmente, toda a coordenação já foi atrás, a orientação já foi atrás, e a gente não conseguiu que ele, inclusive quando a gente tem um retorno, não, ele abandonou, ele disse não quer mais voltar. E aí a gente fala com a família de novo, é só no fim do bimestre, quando fecha tudo, que você vê que realmente não deu retorno naquele bimestre, aí a gente põe falta. Mas tem sido a minoria. Tá? A gente está tendo esse cuidado mesmo, da frequência. Que legal, Cláudia. E aí a gente tem que ter esse ponderamento e fazer as coisas com muita calma, tá, pessoal? Às vezes a gente quer cumprir aquilo muito rapidamente e isso pode nos trazer algum problema. Então, vamos aprender a relaxar um pouco, principalmente nessa questão de frequência. Quando eu falo relaxar, é não ficar tão ansioso em ela tá fechada ou ela tá preenchida, né? Porque o aluno tem esse tempo, esse período, é o que a Cláudia expôs aqui, né? Só lá no fechamento do bimestre que a escola vai ver como vai ficar isso, tá, Cláudia? Obrigado aí pelas dicas. Na verdade, vocês já estão sabendo tudo, já estão dominando tudo. Vocês que deram aula aqui. Gente, mais alguma pergunta sobre a SGE? É um ajudando o outro, né? Verdade. Muito bom. Pessoal, aproveitar o ensejo, venho mais uma vez agradecer a todos vocês. Eu vou passar aqui no chat os telefones do WhatsApp meu e da professora Sibeli, tá? Está aqui nesse exato momento. E aproveitando mais uma vez, hoje no período até umas 6 horas da tarde vai ser criado um grupo do WhatsApp no qual nós vamos trocar informações, tá bom, pessoal? Muito obrigado, desejo a vocês uma ótima semana. Um abraço, foi um aprendizado enorme com vocês. Agradeço. Muito obrigado, pessoal. Fecha aqui, né?